Olá, pessoal! Bem-vindo a Clique Eduque 8. Hoje eu estou com o Paulo Henrique aqui com a gente. E na série Imperdível, a gente está recebendo muitos comentários interessantes, onde o nosso convidado compartilha com a gente e responde a seguinte questão: como a educação transforma a vida? Paulo, muito obrigado pela sua presença. Muito legal ter você aqui com Obrigado, a Sérgio, gente. pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo, te rever também, né? E falar com o teu público, falar com o pessoal da Clique 8. Legal. Eu vou, Paulo, ler aqui, né, a tua apresentação, que está no LinkedIn, que eu acho que é muito interessante, para não perder nenhum detalhe. Gente, preste atenção. O Paulo é especialista em vendas B2B e liderança, administrador com especialização em processos comerciais pela Loyola University em Chicago. O Paulo tem mais de 20 anos, nem parece, né? Gente, olha lá. Ah, já 20 tô anos de velhinho. experiência, Tô mais velhinho de já, Sérgio. 20. Tô velhinho. Ah, nada, amor. Começou bem cedo. Mais com 20 anos de experiência em multinacionais, e o Paulo atualmente ele está focado em auxiliar profissionais na construção de uma jornada de crescimento profissional. O Paulo é cofundador da B2B Pro Academy. Olha só, gente, onde a missão é apoiar empresas que buscam implementar agendas de crescimento e transformação comercial. Paulo, que carreira incrível. Conta pra gente, pergunta de 1 milhão, como educação transformou a sua vida ou transforma a sua vida, Paulo? Ô, Sérgio, primeiro, obrigado pelo convite, né? Tá falando contigo novamente, falando com a turma aí que está nos assistindo, né? E vai nos assistir. Bom, como a educação transformou? Transformou muito. Bom, eu vim de uma família bem humilde, simples. Eu nasci em Taboão da Serra, né? Um bairro humilde na periferia da Zona Sul. Minha mãe era dona de casa, meu pai trabalhava no supermercado, e eu fui criado em uma família ali com vários irmãos, né? E tudo mais. Então, aquela luta, né? De pais tentando dar o seu melhor aí para os filhos prosseguirem na vida, né? Então, fui criado numa família assim. E eu não tinha muito recurso, assim, para estudar essas coisas, né? E comecei a trabalhar com várias coisas. Trabalhei com office boy, trabalhei como empacotador no supermercado, dos pacotes, né? Trabalhei... E aí eu comecei minha experiência em vendas no varejo, que é onde muita gente começa. Uhum. Primeiro emprego, jovem, né? Mas foi muito legal para mim, né? Comecei a trabalhar no varejo, trabalhava em uma loja de telefonia celular, né? Domingo a domingo, folgas, essas coisas. Mas foi muito bom para mim, foi uma escola, assim, porque eu aprendi muito sobre atendimento a cliente, a questão da comunicação e tudo mais. Depois dessa experiência no varejo por uns anos, até então não tinha feito faculdade, eu não tinha estudado, tinha só terminado o ensino médio e trabalhando no varejo, né? Porque a prioridade naquela época, claro, era dentro de casa, por muito tempo. E aí eu tive a sorte, fui abençoada de sair dessa área do varejo, tive a oportunidade de trabalhar com venda externa, que é já trabalhar numa empresa para trabalhar para vender, né? Vender para outras empresas, né? Que é o B2B, né? Então, comecei a trabalhar com B2B, eu vendia telefonia celular para lojas, eu comecei a vender para as lojas, né? Então, eu trabalhava e eu vendia para as lojas como externo. E aí foi galgando ali dentro, né? Mas como é que a educação mudou? Eu, trabalhando em vendas, né? Tem algumas armadilhas em vendas, né, Sérgio? Assim que você é muito jovem, vendas dá a possibilidade de você ter um ganho a mais, né? Dependendo dos resultados que você tem, né? Se você trabalhar bem, for uma pessoa focada, entender de pessoas, conhecer bem o produto, você começa a se dar bem. E aí você pode ganhar um pouco mais, né? Vendas tem esse ponto de potencializar ganhos, né? Comissões, ganhos Isso, adicionais, comissões, né? Você tem a possibilidade de você potencializar variáveis, né? variável, né? Às vezes você até tem um salário menor, né, fixo, mas as variáveis da comissão te dá te potencializa os ganhos, né? Então, assim, você vê lá você com 19 anos, 18, 19 anos, ganhando um pouco mais. Você corre um perigo de se acomodar com essa situação. E eu posso falar que eu me acomodei por uns anos. E quando eu vi, eu estava dando resultado, eu estava indo bem, eu tinha feedbacks positivos, né? Assim, os meus chefes falavam que eu estava indo muito bem e que eu vendia, eu batia as metas todas e tudo certo, mas eu não crescia. Eu não crescia. Eu era um excelente vendedor, mas eu não conseguia me tornar gerente, não conseguia me tornar um supervisor, algo que eu queria muito. E isso foi passando, e foi passando o tempo, passou anos, Sérgio, assim, passou uns 4, 5, 6 anos. Eu me acomodei. Eu ganhava, então eu achava ok, né? Eu já tinha conquistado algumas coisas que outras pessoas até estavam trabalhando, não estavam conquistando com vendas, né? Então, sem ter formação, sem nada, eu estava ganhando. Eu já tinha meu carro, comprei uma moto, essas coisas, passeava, tal, namorava. Então, assim, eu acomodei, realmente. Perdi uns 4, 5 anos acomodado, fazendo aquele mesmo trabalho. Mas aí, quando chegou lá para os meus 26 anos, eu tive uma conversa com uma pessoa, com um chefe que eu tive, mas eu tive uma pessoa que
ele deu a real para mim. Vamos falar o nome dele para fazer uma homenagem para ele? Não, posso fazer. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Juan Lenis, você conhece o Juan, né? Obrigado, Juan Lenis, por ter falado isso aí. ter me dado esse feedback, mas eu lembro que até aquele momento na carreira eu só era impulsionado a dar resultado. E eu gostava, né? Até porque eu tinha um ganho financeiro. Mas eu queria mais, né? E eu cometi esse erro de ficar ali parado, né? Aí eu comecei a perceber que eu não tinha oportunidades. E eu fui ter essa conversa com ele, fui bater um papo com ele, curiosidade, né? Falei, Juan, eu não sei, cara, eu acho que não tem mais nada para mim, né? Assim, o que eu vou fazer, né? Eu quero muito, né? E aí ele me falou tanta verdade. Falou, Paulo, olha só, não é só resultado. Resultado é uma coisa, mas e aí? Você vai gerir pessoas, parte financeira, Excel, pacote PowerPoint, fazer uma apresentação, fazer uma análise, um relatório. Nós trabalhamos numa empresa onde você tem talvez pessoas que vão vir de outro país, espanhol, inglês, e você vai estar exposto a isso. E você não está preparado para isso. Quando eu escutei, você não está preparado para isso, você imagina que é um dos caras que eu sempre bati minhas metas, fazia meu trabalho muito bem. Uhum. Tinham excelentes vendedores, até melhores do que eu na empresa, mas eu era consistente. Eu não era o melhor, mas eu era muito consistente com os meus resultados, sempre fui. E imagine você escutar... É importante ressaltar, né, Paulo, que ser consistente já é difícil pra caramba pelos altos e baixos da economia. Quem está escutando a gente talvez não entenda muito, mais para frente aí o Paulo vai explicar, mas, gente, trabalhar em vendas é essa sobe, resiliência. Então, ser consistente é muito importante. Tem que ter muita inteligência para ser consistente, muita capacidade, muito talento. Eu falo que quem trabalha em vendas, né, você tem uma missão, você é pago para achar alternativas para garantir o resultado. Né? A empresa tem uma meta, aquele é o resultado que ela espera. E você tem que achar alternativas, independente do que está acontecendo, né? Para poder conseguir atingir o resultado. E aí eu lembro, assim, você imagina que a minha percepção é que eu mandava muito bem. A minha percepção é que eu estava muito bem. E a minha cabeça era, por que eu não tenho oportunidade? E aí veio aquele banho de verdades, né? Você não está preparado para isso, se eu fizer isso com você, você vai se dar mal, você não está preparado para aquilo, você não estudou isso, você tem que se preparar, você tem que terminar seu nível superior, você tem que fazer aquilo. Pô, escutei um monte de coisas assim em relação a isso. E para mim ali não foi um banho de água fria. Eu saí de lá grato, porque eu saí com uma resposta. Ele falou, eu fiquei pensando, cara, o que eu estou fazendo realmente? Eu não estou fazendo nada. Eu me enfiei nisso e eu parei de me desenvolver. Aí você vê talvez aí a diferença que você citou algumas coisas do currículo aí, né? Que aí eu corri atrás, eu fui, terminei minha formação, aí eu busquei uma especialização e fui aprendendo um monte de coisa. E aí eu busquei Foi estudar fora, correr atrás do idioma. Aí fui para fazer um extensivo lá na Loyola, em Chicago. Aí e continuo fazendo. Agora terminei agora recente uma mentoria com a FGV e não parei de estudar mais. Me foquei no inglês, foquei no espanhol. Então, assim, na verdade, aquele feedback, eu teria duas decisões a tomar, né? Naquele momento. Era não concordar com ele, deixar o ego me contaminar ali, né? Não, eu sou bom, eu sou um dos melhores vendedores aqui, é absurdo, não estão me dando oportunidade. Eu poderia pensar assim, né? Não, e o que tem a ver, né? E eu poderia pensar assim, se eu fosse imaturo na época. E o outro ok, é isso que me falta? Eu vou atrás. E, cara, como foi bom eu ter ido atrás. Então, assim, para mim, aí me deu uma carreira bem sólida. Sim, Paulo, mas não deve ter sido muito fácil fazer essa mudança, porque você devia ter por exemplo, sua agenda de horário, sua carga de trabalho, que eu me lembro, sempre trabalhou muitas horas. Então, como é que conta pra gente, assim, compartilha, como é que você faz o estado que você estava atual, né? Tomar consciência e fazer essa mudança. Não é fácil. Conta um pouco os segredos, assim, as dicas, dá uma dica pra gente, como é que faz isso? Para você ter uma ideia, eu lembro que eu não tinha terminado a faculdade, eu precisava terminar, e para terminar a faculdade, o meu curso só tinha em Ourinhos para fazer, na cidade de Ourinhos. Então eu consegui com a universidade que eu pudesse ir aos sábados assistir as aulas lá. Então você imagina que eu fiquei uns 1 ano e meio, 2, indo todos os finais de semana até Ourinhos. De São Paulo? São Paulo até Ourinhos. Nos finais de semana. Quantas horas, Paulo? Só para o pessoal que está assistindo, a gente tem ideia, quem está assistindo aí de fora de São Paulo. Umas 3 horas e meia, 4 horas para ir, umas 3 horas e meia, 4 horas para voltar.
Aí eu na sexta, voltava no domingo, ia no sábado, voltava no domingo. Ia lá para fazer as provas, ia lá para fazer tudo, né? Então, acho que eu fiquei um tempo assim. Depois, no MBA foi a mesma coisa. Fazia à noite também. Ia fazer à noite. E agora, mesmo E o idiomas, como é que você fez? Com inglês, espanhol? Idioma, fiz escola, mas aí eu vi que precisava investir, que não é gasto, é investimento, né? Contratei uma professora para me ajudar, a Yolanda, que ela mora na Inglaterra hoje, mas era uma nativa, então era muito legal. Era uma portuguesa, na verdade, mas está muito... Que legal. Abraço para a Yolanda. A Yolanda me ajudou muito, 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 muito. Então, eu tinha aula com ela durante a semana à noite, na hora do almoço. Muitas vezes na hora do almoço eu tinha aula e assim foi indo, né? E aí depois eu me joguei para ir fazer lá. Falei, agora eu vou aprender no Forceps, né? Eu fui para os Estados Unidos para poder fazer assistir aula em inglês. E aí foi, né? E fui me jogando nas coisas, né? E foi muito legal para mim essa parte de estudar, para ficar mais sólido na minha carreira nesse aspecto, né? Porque me abriu um mundo, me abriu outro mundo, me trouxe conhecimento que eu não tinha, de fato. Então eu sou grato que não me promoveram naquela época, realmente eu não estava preparado. Então, e eu não sabia, eu achava que era uma injustiça da empresa, mas não era, eu não estava preparado. Então, depois com o tempo eu fui ver, nossa, é difícil, mas eu já tinha uma base. E aquilo me ajudou muito, né? E aí eu virei gerente de vendas, depois virei gerente regional, depois virei gerente executivo, depois eu estava coordenando a área de vendas inteira, né, de uma grande multinacional, né, de uma divisão de uma grande multinacional, com 50, 60 colaboradores, né, abaixo e tudo mais. Depois em outra empresa também, com quase 100 colaboradores, né, com outras áreas. Aí você vê relacionamentos com distribuidores, com pessoas de nível de presidente, com outras área pessoas. Geográfica muito mais ampliada, né? Brasil, né? Brasil todo, morei praticamente no Brasil todo, eu morei no Rio Grande do Sul, morei em Campinas, morei no Recife, conheci o Brasil todo, né? E aí isso me desenvolveu muito. Eu percebi que, na verdade, eu sabia pouco, eu só era um bom vendedor. Mas do negócio em si, eu sabia pouco. Então, assim, essa parte, essa base da educação, né, Sérgio, de estudar, me abriu muito a mente, me abriu muito, 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 muito. Então, e hoje eu não parei nunca mais, porque em vendas, né, Sérgio, assim, vendas é se relacionar com as pessoas, né? Hoje até penso o seguinte, que 70% do seu tempo, 75% do seu tempo, você está falando com alguém. Quem é da área de vendas, né? Você passa o tempo todo se comunicando com pessoas, né? Sim, verdade. Eu percebi que isso nunca vai parar, porque o mundo ele vai evoluindo e eu preciso ter portfólio para conversar com as pessoas. Eu percebi que entender do que está acontecendo no mundo, estar abastecido culturalmente de tudo que está acontecendo, porque você não sabe com que cliente você vai falar, você não sabe qual é o assunto que ele vai puxar, o que motiva ele, né? Então, hoje, trabalhar em vendas é você estar preparado para conversar com qualquer pessoa e qualquer nível. Você não é só estudar, mas é não ficar tão alienado numa coisa só, conhecer um pouco. Paulo, nessa conversa que eu tenho com as pessoas, costumo fazer um bate-bola com elas. Com alguns comentários que eu escuto porque eu sou mentor, a gente faz mentoria, está em grupos de estudantes. Então, eu queria replicar para você alguns comentários que eu escuto e eu queria rapidinho a gente fazer um bate-bola. Queria ouvir a tua opinião. Paulo, mas estudar demora muito. Não tem um jeito mais rápido de fazer as coisas? Não. Hoje o mundo, né? A internet demonstra muitos atalhos, né, Sérgio? Só que tem que entender que as pessoas estão vendendo atalhos. Não é que os atalhos existem, estão vendendo para você os atalhos. Na vida real, mesmo. E eu falo quem trabalha em vendas, pode trabalhar. Amanhã depois você vai empreender, porque assim, a primeira coisa que existe quando você vai abrir um negócio, vai empreender, é vendas. Você tem que vender o produto primeiro, né? Você tem que vender o produto, tem que vender o serviço. Então, um advogado. Vender a ideia, né? Tem que vender o projeto, vender a ideia. Então, assim, um advogado que não sabe vender não tem cliente. Não é verdade? Então, assim, tudo tem vendas, tem negociação na vida, né? Tem uma negociação. Você negocia com a sua mãe, quando você é com o moleque, para você fazer alguma coisa. Então tá, mãe, eu vou fazer, eu posso sair, mas eu vou fazer isso, eu vou te ajudar, vou fazer aquilo. Então, assim, a vida é uma negociação, uma eterna negociação, né? E esses atalhos, eles, assim, para quem vive ali a vida real, ali, a gente já passou um tempo, eu vejo cada vez mais gente frustrada que investiu em atalhos e que não conseguiu, né, o que almejava, né? Porque é o caminho mais difícil, né? Você
partir para a educação, né? Então, eu gosto de dar um exemplo. Na consultoria, eu vejo muito, né? Empreendedores que começaram. E aí eles começam, o negócio começa a vender, começa a ir. A maioria começa a estudar depois de novo. Ou seja, o dono da empresa está estudando. Por que você não vai estudar? Dono, Paulo, empresário. A leitura é uma coisa muito chata. Eu não gosto de ler, Paulo. Eu preciso ler. Fala sério, eu preciso. Ó, tem alguns ali. Tem alguns ali. É assim, é fundamental, velho. Primeiro, expande seu vocabulário, expande ideias. Você pode questionar ideias também, né? O livro foi escrito também para você aprofundar e talvez até questioná-lo, se for o caso. Mas é super importante. Eu aprendo muito e aprendi muito com algumas técnicas, principalmente na minha área, né? Ou de comportamento das pessoas, lendo. Eu não sou psicólogo, mas é importante eu saber como as pessoas reagem, como a sociedade reage, como o cliente reage, né? O que é importante para vendas hoje, né? Como é que funciona o mundo digital? Então, assim, antigamente era o varejo, mas agora entrou o digital. E aí, eu vou ficar desatualizado? Eu não vou aprender? Então, assim, como eu comentei, você escolha a sua dor, né? Eu acho que é importante você escolher a sua dor, né? Ô, Paulo, alguém vai arrumar emprego para mim? Eu não preciso, eu não estou afim de ir atrás, procurar emprego, procurar curso. As coisas vão acontecer, Paulo. Deixa a vida me levar, entendeu? Todo mundo faz isso. Todos os meus amigos, ninguém está saindo atrás de conhecimento, de trabalho. Isso vai acontecer, Paulo. Para com isso. Bom, não concordo muito não, Sérgio, até porque é o seguinte, acho que o único defensor do teu sonho na Terra é você, né? Na real, quando você começa a ficar um pouco mais velho, um pouco mais maduro, você começa a perceber que é você e você, né? E que ninguém está pensando lá, a não ser sua mãe e seu pai, né? Sua família, talvez, pensando em como vai ser sua vida amanhã depois. Então, eu falo muito em outros lugares sobre protagonismo, né? Que você tem que ter com você mesmo. Então, ninguém vai achar nada para você, ninguém vai conseguir nada para você, a vida não vai aliviar para você. Se O você governo, né, Paulo? Tem gente esperando a ajuda do governo. não, o governo muito menos, né? Assim, ninguém vai fazer nada por você nesse aspecto. Então, assim, quando a gente vê uma pessoa, eu tenho curiosidade, assim, quando eu vejo uma pessoa bem-sucedida, ou quando eu vejo uma pessoa, eu sempre pergunto a história dela. Eu faço questão. Eu visito uma empresa, eu falo, cara, me conta a história aí da sua empresa, como é que foi? Todas elas, sem exceção, todas, sem exceção, passaram por muita dificuldade, tiveram que aprender da pior forma ou na parte educacional, e a maioria acaba buscando. E eles tiveram uma trajetória bonita, nossa, lógico, né, depois de colher frutos, mas sempre com muita dedicação. Então, assim, eu não gosto de ler. Cara, experimenta um livro de um assunto que talvez você goste. Quer começar? Eu gosto de ficção. Tá bom, pega uma ficção, a princípio. Esse assunto é chato. Tá bom, pega outro, pelo menos você pegar o hábito. Mas eu acho que é importante essa parte. E procurar trabalho, procurar emprego. Hoje em dia você tem inúmeras formas, né, de fazer isso, né, com a internet, com o digital. Então você tem hoje perfis de redes sociais que você pode profissionais para você poder adicionar. Você tem como se conectar com pessoas de maneira mais fácil através do digital também, com redes profissionais, como LinkedIn e outros, né? E eu acredito numa coisa, Sérgio, que eu vejo alguns mais jovens fazerem que eu acho essencial. Pede ajuda e pede para ensinar. Pergunta, pede ajuda. Cara, você me ajuda? Eu quero aprender. Não tem nada mais vibrante para uma pessoa que está em determinada posição, ninguém nega ajuda. Uhum. Né? Concordo. Ninguém nega. Quando eu faço muito processo seletivo, tá certo? Com a molecada, assim, pessoal mais jovem, para a gente contratar, né? Faço muito processo seletivo. E uma das coisas, e muitos não têm experiência, obviamente, né? E a gente tem que dar essa primeira oportunidade. E o que a gente observa, né? Muito a capacidade, a vontade que a pessoa tá, né? Integridade. Então a gente observa valores, né? As coisas que a pessoa está buscando. Então, quando a pessoa demonstra que ela quer muito tal, ela está na frente dos outros. Porque você pega duas pessoas sem experiência, o que você vai avaliar? Exatamente. Né? Aí eu pergunto sobre leitura, eu gosto de perguntar essas coisas. Às vezes as pessoas falam, eu gosto de ler. Qual foi o último livro que você leu? Às vezes não leu. Eu falo, cara, leia. Não, interessante, tudo bem, não leu, mas assim, leia, legal, cara. Leia, você vai gostar. Pega esse livro que você falou.
vai gostar, vai se desenvolver, e é muito legal. Paulo, muito legal, cara, muito legal conhecer um pouco mais da sua vida, as lições. Todo mundo que assistiu até aqui tem certeza que vai tirar. Pô, vai tirar. Tem muitos pontos de reflexão, você que está assistindo a gente. O Paulo está sempre à disposição, com certeza, para tirar uma dúvida que você tiver, algum questionamento. Pode. Aliás, Obrigadão, Paulo. Fica à vontade no Instagram, se quiser procurar, me adicionar lá, quiser tirar alguma dúvida, bater um papo, quiser algum direcionamento, né? Hoje na B2B Pro Academy, Sérgio, a gente tem mentoria para jovens também, a gente faz mentorias 2 por semestre, né? Cada semestre a gente faz um, é gratuito. Então, se a pessoa tiver interesse em fazer, a gente tem interesse em a gente capacita lá também, tanto em vendas e marketing. Então, se quiser tirar dúvidas, essas coisas, eu acho que é bacana. Fica à vontade, tá? De me adicionar no Instagram, vai ser um prazer aí falar com vocês. Legal. Obrigadão, Paulo. Até a próxima. Eu que agradeço. E, cara, demais. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando, veio até o final, nos acompanhe nas redes sociais, clique Eduque 8, dê uma olhada no nosso blog, no nosso site, nos outros vídeos a gente fala de comportamento, fala das carreiras, fala da jornada do primeiro emprego, a gente tem um vasto material. E compartilha, se você tem alguém interessado, se identifica com a história do Paulo, alguém que está precisando de uma força, está perdido, compartilha. Compartilha esse vídeo do Paulo contando a história dele, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Abraço.